Olá, estamos iniciando mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Através da TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária. Hoje teremos uma continuação de uma entrevista que fizemos na semana passada com o professor Marco Antônio Rodrigues Dias. E precisamos fazer essa segunda entrevista porque a experiência e a riqueza de vida do professor Marco Antônio Rodrigues Dias é tão grande que, no espaço de tempo das nossas entrevistas, não tivemos a oportunidade de ter o seu depoimento de maneira mais ampla. O professor Marco Antônio Rodrigues Dias, ele teve atuações na área do direito, na área do jornalismo, uma atividade muito importante na Universidade de Brasília, que ele nos relatou na nossa conversa, e ele também foi diretor da Divisão do Ensino Superior da Unesco, em Paris, e nós vamos, então, continuar a conhecer a experiência e a sabedoria do nosso convidado. Muito obrigado por nos dar essa entrevista, essa segunda entrevista, professor Marco Antônio, aí de Paris, né, onde mora, e devido ao desenvolvimento tecnológico, é possível a gente conversar com o mundo através da internet. Na minha primeira indagação, tendo em vista que, por quase 2 décadas, foi o diretor da Divisão de Ensino Superior da Unesco, gostaria que destacasse alguns pontos que considero importante durante essa fantástica experiência na educação do planeta. Bom, escuta, eu agradeço uma vez mais a você, professor Isaac, aos responsáveis pela organização desse encontro, pela oportunidade de voltar e relembrar algumas coisas. Na semana passada, ou há 10 dias atrás, não me lembro bem exatamente, nós falamos daquele período duro que foi a época, os anos 70, que constitui um período difícil e pouco conhecido. Conhece-se da Universidade de Brasília muito o período da construção, sabe-se o que está ocorrendo agora, natural, mas os anos 70 não se conhece bem e contam-se muitas histórias que nem sempre são exatas. É verdade que foi um período que, apesar das dificuldades, apesar do período da ditadura, a Universidade de Brasília fez muita coisa, e muita coisa positiva, em várias áreas, inclusive na comunicação, foi objeto da nossa conversa. Mas hoje você está perguntando e está querendo tratar de um outro período e da minha experiência numa organização, a Unesco, que foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, e isso mais ou menos responde a uma indagação da Marisol, ou seja, quando estava
terminando a guerra, e se organizaram debates nos Estados Unidos, principalmente, na Europa, para a organização, a construção da Organização das Nações Unidas, tentando levar em consideração os erros da Sociedade das Nações, que veio depois da Primeira Guerra e que fracassou. Tentou-se ou pensou-se que podia se organizar as Nações Unidas de maneira diferente. De fato, as Nações Unidas, a ONU, existe até hoje, não teve o fracasso da Sociedade das Nações, mas, evidentemente, também tem muitos problemas e muitas coisas a corrigir. No caso das Nações Unidas, um dos grandes problemas é justamente o domínio de uns poucos países que fazem parte permanentemente do Conselho de Segurança, que definem muita coisa e não dão condição de igualdade a todas as nações que dela participam. Mas, apesar disso, é um lugar onde os representantes dos países se encontram e, apesar de todos os conflitos que existem, é na ONU que muita coisa se resolve. A Unesco e a ONU têm a sede principal em Nova York, onde funcionam os grandes debates que são conhecidos, a Assembleia Geral, as questões econômicas e sociais que são discutidas, e uma ação é planejada desde a sede de Nova York, e tem unidades, pouco a pouco foram sendo criadas algumas unidades especializadas. É o caso da OIT, Organização Internacional do Trabalho, o BIT, Bureau Internacional do Trabalho, em Genebra, para questões do trabalho, evidentemente. A OMS, da qual se fala muito nos dias de hoje, em função da pandemia, Organização Mundial de Saúde, e também, no campo da educação, a Unesco. Quando a Segunda Guerra estava para terminar, começaram a ser feitas reuniões e com grandes figuras. Um dos que desenvolveram, que deram configuração à Unesco foi o filósofo francês Jacques Maritain, que era um humanista. Entre as suas obras tem, como se chama, Humanismo e... Bom, me escapa agora o título. Mas era um grupo de humanistas e que partiam do princípio de que a guerra, uma guerra destruidora, como foi a Segunda Guerra Mundial, tinha tido origem na mente dos homens, na mente, na ambição, na falta de compreensão. Então, tinha que haver uma organização que exatamente trabalhasse com as questões vinculadas à formação, à cultura, à mente. E que através, o objetivo principal dessa organização seria de provocar e promover a cooperação entre os povos, entre as organizações, entre as nações, para facilitar a compreensão e impedir a eclosão, de novo, em primeiro lugar, de uma guerra mundial, mas também de conflitos de escala menor. Evidentemente, até hoje não houve uma terceira guerra mundial, fala-se muito. A natureza humana é o que é, e conflitos regionais, locais, e às vezes em determinados países, isso continua e seguramente vai continuar. Mas a função da Unesco, então, era para trabalhar no sentido da formação
de um cidadão que fosse consciente e que estivesse disposto a conviver com os outros, a viver junto. E isso, a organização se desenvolveu, e como toda organização teve e tem momentos altos, momentos baixos, nos anos 70, a Unesco teve uma presença muito grande no campo da comunicação, porque, na época, constatou-se que, em escala mundial, a comunicação funcionava em sentido único. A comunicação vinha de 2, 3, 4 países, de um pequeno grupo de países, e era utilizada como instrumento de dominação. E a Unesco, objetivamente, fez estudos sobre isso, promoveu reuniões, promoveu discussões, desenvolveu-se o que se chamava, na época, Nova Ordem Mundial da Comunicação. Procurou-se, foi quando, inclusive, teve impacto na própria Universidade de Brasília, procurou-se desenvolver cursos de comunicação com essa visão, e então houve um avanço muito grande, mas isso provocou, da parte exatamente dos países que dominavam a comunicação em escala mundial e dominavam a comunicação no mundo, uma reação contrária que levou à saída da Unesco dos Estados Unidos, da Inglaterra, e praticamente Estados Unidos e Inglaterra. E um pequeno país asiático, como se chama, um país na Ásia do Sul, que é uma cidade-estado, que resolveu se solidarizar com Inglaterra e Estados Unidos. Foi um período muito difícil para a Unesco, pero, ao mesmo tempo, serviu para a organização se reforçar e agir mais com menos recursos. E, em realidade, os que analisam o funcionamento da Unesco em toda a sua história, desde o período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, consideram que os anos 70 e 80 e 90 foram o período áureo da Unesco. Foi um período em que ela esteve sob a direção de um africano, em primeiro lugar, um senegalês, Amadou Matar Mbow, que era um professor de escola, teve um grande sucesso no seu país, foi ministro de Educação no seu país e depois foi selecionado, escolhido pelos 180 países que compõem a Unesco para ser seu diretor-geral. E Amadou Matar Mbow deu uma força muito grande e a Unesco, na sua época, apareceu e se desenvolveu muito, principalmente com programas de alfabetização, e os programas, foi quando começou a se desenvolver mais o problema do patrimônio cultural. Brasília é uma cidade que faz parte do patrimônio mundial, e esse foi um programa que se desenvolveu a partir dessa época. Os anos 80 ainda foi com uma parte com Amadou Matar Mbow, e, em seguida, a partir de 1989, com um espanhol catalão, Federico Mayor, que era um educador, que foi reitor de uma universidade espanhola, que foi ministro da Educação da Espanha imediatamente após o término da ditadura do Franco, ou seja, ele foi ministro da Educação no momento da construção democrática, ou da reconstrução da democracia na Espanha, e que é um homem, um humanista, e que tinha ou tem uma vantagem,
que o fato de ter sido ministro da Educação, de ter desenvolvido muitos projetos de cooperação quando era ministro, e de ter sido reitor, fez com que ele, ao contrário de muitos especialistas, que eu considero de segunda categoria, mas que são muito fortes e muito presentes, que querem cortar o sistema educativo, dando prioridade apenas ao ensino de base, um pouco o ensino secundário, quando se trata de formar técnicos para a indústria, mas deixando de lado o ensino superior, a formação mais aprofundada e problemas que eu diria de ordem mais de concepção, que é o de formar um cidadão consciente, com capacidade de análise, com capacidade crítica, naquela linha que depois quem mais desenvolveu no mundo foi o brasileiro Paulo Freire, e mais um grande número de educadores e de instituições o que desejam é preparar uma mão de obra barata no ensino primário e no ensino secundário, principalmente no ensino técnico, para servir sem participação nas decisões aos interesses de um mercado de trabalho definido pelas grandes corporações. E isso sempre esteve contra isso, eu diria, sempre participou a Unesco, no seu DNA está a definição da necessidade de uma luta pela construção de sociedades livres, em primeiro lugar, em segundo lugar, formada por cidadãos conscientes que vivam em paz. Evidentemente, quando você chega e cai num meio, num país destruído pela guerra, esse discurso pode parecer vazio e as pessoas têm razão de sentir-se desse jeito porque é a realidade que vivem. O outro lado da moeda é que é necessário insistir. É necessário insistir nessas ideias que foram as ideias de base, eu repito, da construção da Unesco. E, como eu digo, Frederico Maior teve essa vantagem de, na Unesco, o organismo internacional que tem um mandato de cuidar da educação, ele via e vê, ele ainda continua ativo, com quase 90 anos, vê a educação como um conjunto, que todos os elementos têm que ser considerados prioritários. E foi seguramente o período da história da Unesco em que o ensino superior teve mais força. Eu tive a sorte de ter sido nomeado diretor da divisão do ensino superior, ainda no tempo do Embol, alguns anos antes da chegada do Federico Maior, do espanhol catalão. Quando ele chegou, eu já estava lá, nós não sabíamos o que esperar da sua atuação e foi uma surpresa muito positiva. E nesse período, a dinâmica que se instalou a partir da Unesco no campo do ensino superior foi extraordinária, com impacto muito grande. Você pergunta, Isaac, para destacar algumas coisas. Eu destacaria três pontos. Um primeiro, na área de concepção conceitual, foi dada pela Conferência Mundial, a primeira Conferência Mundial de Educação Superior, de 1998, que reuniu em Paris quase 5.000 pessoas. Tinha como chefe de delegações mais de 130 ministros. Tinha representantes dos parlamentos, das associações. Havia 500 estudantes, representantes de organizações internacionais, regionais e nacionais estudantis. E durante uma semana ficaram discutindo
a situação do ensino superior para chegar ao final e aprovar uma declaração. Mas essa conferência foi resultado de pelo menos 10 anos de trabalhos e de reflexões. Nos últimos, a partir de 96, foram feitas conferências regionais em todas as regiões, conferências sub-regionais, conferências das associações universitárias, das ONGs, discutindo o que era o ensino superior, os desafios, o que fazer e que princípios que deveriam presidir ou instruir ou orientar o funcionamento do ensino superior. Para que vocês tenham uma ideia da importância que isso teve, a chefe da delegação chinesa era uma ministra, na época era uma mulher, nós a convidamos para ser uma das oradoras na conferência de encerramento. Teve um da América Latina também, o Jorge Broveto, do Uruguai, que foi uma figura emblemática na nossa região, foi reitor da Universidade da República, foi ministro da Educação, foi presidente da Frente Ampla durante muitos anos. E essa conferência, esse trabalho todo de preparação levou à elaboração, à organização dessa reunião, que foi a maior reunião que a Unesco organizou em sua sede. Jamais houve na sede em Paris. Até hoje se pergunta como se conseguiu colocar no edifício da Unesco, naqueles dias, entre 4 e 5 mil pessoas. E aprovou-se uma declaração que era objeto de consenso, cujos princípios são válidos até hoje. Ali se definiu com força a ideia de que a educação superior é um bem público, ou seja, que deve ser acessível a todos, segundo o seu mérito. Ali se definiu que as instituições de educação superior devem ser autônomas, que os professores devem dispor de liberdade acadêmica. Ali se definiu que a cooperação, os projetos de cooperação devem ser feitos entre iguais, e vários outros princípios que hoje ainda, ali, evidentemente, a internet não tinha atingido o que é hoje, mas já estava presente. Essa conferência de 98 foi uma das primeiras a ser divulgada ao vivo no momento da realização por internet, e não tinha essa facilidade que temos hoje de contatos, como estamos fazendo, inclusive, aqui agora. Mas essa conferência marcou. Então, marcou e deu ponto de partida à continuação. Então, recentemente, por exemplo, na América Latina, houve a terceira Conferência Regional do Ensino Superior, que foi realizada no marco da comemoração do centenário da Declaração de Córdoba, e esse movimento da terceira CRES, houve a segunda, houve a primeira, tudo isso vem da Conferência de 98. E o documento, eu repito, a Declaração de 98, é ainda um ponto de referência universal. Os grandes problemas do ensino superior, ou de definição de princípios, ali se encontram. O segundo grande momento que eu considero foi em 91, da criação de um programa de cooperação que chama-se Unitwin Cathedrals Unesco, que é um programa. A Unesco estava sem recursos, os Estados Unidos e Inglaterra levaram 30% do orçamento da organização, e nós verificamos que, para continuar agindo, nós não podíamos agir isolados. Era necessário fazer em conjunto com instituições nacionais, no caso do ensino superior, com as organizações sindicais de professores,
com as associações de estudantes, com as associações de universidades, e assim se fez. E nesse momento lançou essa ideia de desenvolver um projeto que muita gente teve dúvida inicialmente, um projeto baseado em 2 pontos: as cátedras Unesco, que seriam centros de excelência criados no mundo inteiro, e as redes. As cátedras, a ideia de base, elas deviam não ficar isoladas, não servir a uma só instituição, mas elas deviam se transformar em ponto focal para redes ou deveriam participar de redes já existentes. Esse programa foi criado em 91. Quando eu deixei a Unesco, no princípio de 99, havia uns 300 projetos em funcionamento. Hoje, oficialmente, há uns 700. Evidentemente, se for analisar projeto por projeto, eu diria que 30%, 40%, 50% vegetam, não funcionam bem, mas há programas e projetos que funcionam e que desenvolvem uma ação que é muito importante na área do ensino superior. Dou um exemplo: na área na América Latina, existe uma rede que é parte desse programa, que é a Associação de Universidades Grupo de Montevideo, que tem sede em Montevideo, como o nome indica, que reúne as principais universidades públicas dos países do Mercosul. Inclusive, a Universidade de Brasília faz parte, a Universidade de Minas Gerais, Federal do Rio de Janeiro, Campinas, a Federal do Rio Grande do Sul. Então, realmente, são as principais universidades públicas brasileiras fazem parte. E essa associação não só estimula e promove um contato permanente entre essas universidades, promove intercâmbios, promove debates quando há problemas, mobiliza as instituições todas quando algumas dessas instituições está sob ameaça, seja de um governo, seja de algum grupo radical qualquer. E isso é parte desse programa que foi lançado na Unesco, Unitwin, Cátedras Unesco. A Universidade de Brasília, logo no início, inclusive, eu estimulei muito, criou uma cátedra no campo do ensino à distância, já prevendo esse desenvolvimento que a área de ensino à distância teria. Não sei se ainda existe, se está a funcionar. Em Brasília, hoje, uma cátedra que está tendo uma ação muito grande em termos de reflexão e de promoção de debates sobre diversos temas ligados ao ensino superior, sobre a participação da universidade na construção da paz, do viver juntos, é uma cátedra na Universidade Católica, da qual participam, evidentemente, vários especialistas, entre eles o professor Geraldo Calimã e o professor Célio Cunha, que o Isaac conhece, que veio da UNB também. Então, esse foi um segundo item, porque a cooperação no programa Unitwin atinge todas as áreas. Atinge a área de ciências humanas, atinge a área de comunicação. Houve um momento que todo o programa de comunicação da Unesco e grandes atividades em nível mundiais eram feitas por um programa chamado Orbicon, que tinha sede em Montreal, mas inserido no quadro do programa Unitwin Cátedras Unesco. Vai por aí afora. Fosse citar a
como eu falei, são 700 projetos. Eu não sei quantos são efetivos hoje, que sejam 300, é um número bastante importante. E o terceiro item que eu destacaria, entre outros, foi dos instrumentos normativos. Esse período que eu estive na Unesco, a Unesco aprovou 4, 5 ou 6 convênios regionais sobre o reconhecimento de estudos e de diplomas. E esses convênios eram feitos para promover exatamente a cooperação entre as instituições, para facilitar o encontro entre as instituições e permitir a mobilidade de estudantes e de pesquisadores. E foram 4 ou 5 preparando uma convenção mundial. Recentemente foi aprovada uma convenção mundial. Isso aí, o resultado os termos dessa convenção merecem ser discutidos. Eu não vou fazer isso aqui agora, não é o momento, mas o trabalho inicial foi desenvolvido naquela época, no período em que foram diretores gerais o senegalês Embou e o catalão espanhol Federico Mayor. E de muita importância, mas que eu não consigo compreender por que não tem uma difusão, uma divulgação, um conhecimento muito grande. É um instrumento normativo que se chama uma recomendação sobre a condição e o estatuto do pessoal docente do ensino superior. Uma recomendação não é um instrumento coercitivo, digamos, mas é um instrumento em que os países, no caso da Unesco, cerca de 180 países aprovaram os princípios e se comprometeram a seguir os princípios e se comprometeram a participar, a colaborar com o segmento, com o acompanhamento de como esses princípios estavam sendo executados. E quem dos que estão ouvindo tiver a curiosidade de olhar a recomendação sobre a condição do pessoal docente, condição e estatuto do pessoal docente do ensino superior, vai ver que ali se trata do problema da autonomia, se trata da liberdade, se trata dos direitos dos professores de terem um aperfeiçoamento para melhorar o seu desenvolvimento, que trata da garantia do trabalho para impedir a perseguição por uma razão ou por outra, por razão ideológica, por razão financeira, o que seja. É um instrumento que eu não compreendo como, inclusive, os sindicatos de professores não utilizam, porque é fundamental. Essa recomendação, a Unesco tinha já há mais tempo, eu não me lembro de que data, tinha uma recomendação para o Estatuto da Condição dos Professores de todos os níveis, menos do ensino superior. Essa recomendação 97 veio preencher esse vazio. Mas a primeira recomendação sobre os professores teve um episódio no Brasil durante a ditadura que foi interessante. O Rio Grande do Sul, os professores entraram em greve. E imediatamente os militares fizeram uma intervenção e levaram para a cadeia o presidente do Sindicato dos Professores, que se chamava Zanetti. Não sei se você se lembra dele, Isaac, porque depois ele veio a ser, não sei o que é feito dele hoje, mas ele veio a ser deputado pelo PMDB, pelo MDB, que era o partido que na época lutava, onde se abrigavam os que, lutando no campo político,
lutavam contra a ditadura. E o Zanetti mesmo me contou, ele preso, o comandante, general Bandeira, o convocou e falou, deu-lhe uma esculhambação por estar fazendo greve, com tumulto, e o Zanetti respondeu ao general, olha, o senhor é que está fazendo tumulto porque o senhor não está respeitando um compromisso do Brasil como Estado. O senhor não está respeitando os princípios aprovados pelo Brasil na recomendação sobre a condição dos professores. Parece piada isso, mas o general mandou buscar a recomendação, viu e falou, você tem razão. Mandou soltar o professor e a greve teve uma solução positiva naquele momento, graças a esse instrumento. É um exemplo, parece uma anedota, mas é um exemplo da importância que tem de se discutir esse tipo de problemas em nível mundial, de se chegar, inclusive, a instrumentos normativos para facilitar a ação dos que querem defender essa concepção, eu repito, da educação como bem público. Então, são os três elementos, Isaac, que eu destacaria nesse período da Unesco dos anos 80 e 90, em que eu tive o privilégio de ser o diretor do ensino superior, que não foi fácil. Quando eu fui nomeado, muita gente não queria, achava que o ensino superior tinha que ser alguém de Oxford, de Salamanca, ou coisa parecida, e da Sapienza, num país desenvolvido, que o ensino superior não podia estar sob a coordenação de alguém de um país em subdesenvolvimento, um país em desenvolvimento, ou país que depois passou a se chamar emergente. O africano Embolo tomou essa decisão e eu me beneficiei no sentido, tive o privilégio, e foi uma responsabilidade muito grande. Não foi fácil manter a coisa funcionando, mas eu devo dizer que com a equipe que nós tínhamos e com esses dois diretores gerais, a coisa foi muito bem. Eu sou conhecido como elemento que a vida inteira fui rebelde, sou um rebelde com relação aos meus chefes, e com esses dois diretores gerais, principalmente com o espanhol, eu tive discussões, houve momentos, ele dizia sempre que eu era um rebelde, mas você ter uma discussão com uma autoridade que, ao mesmo tempo, é humanista e que é capaz de compreender a divergência, é diferente de discutir com a autoridade, quando a autoridade é um psicopata. Evidentemente, aí a diferença é muito grande. Eu tive na minha vida a oportunidade de ser um rebelde com gente desse nível e tive também, inclusive em Brasília, de trabalhar com outro tipo de chefe. É isso, Isaac. Perfeito, professor Marco Antônio, né? Se não houvesse rebeldes, a gente não caminharia para frente, né? O mundo sem rebeldes se torna obscurantista, né? É importante. Essa oportunidade que tivemos de escutar o professor Marco Antônio, né, é muito singular, né, porque nós ficamos conhecendo muito mais sobre as ações, né, e a missão da Unesco, né, e queria, professor Marco Antônio, parabenizá-lo, porque, na realidade, você nos deixa um legado importante, né, e sabemos que a educação brasileira pode ser definida atualmente como uma tragédia em todos os seus níveis, né? E o seu legado, as suas ideias, as suas iniciativas vão ser uma bússola para a gente ter uma educação de qualidade para todos os brasileiros e todas as brasileiras.
Então, desejo que continue a nos iluminar o caminho da educação, mesmo com essa distância geográfica, nós podemos contar com a sua sabedoria, a sua experiência, para termos um Brasil e um mundo melhor. Então, reitero meus agradecimentos. Eu poderia dizer uma palavra antes Pois não. Uma informação, eu tinha falado no outro dia, eu recebi 2 condecorações, uma aí no Brasil, no tempo que era ministro Murilo Ringel e presidente Itamar Franco, que é a medalha da Ordem do Mérito Educativo. E na França, a Légion d'Honneur, a Legião de Honra, que é a condecoração mais alta do governo francês, no tempo do Jospin e Chirac. E recebi essas condecorações foi em função do trabalho feito na Unesco. Eu devo isso, evidentemente, a toda aquela equipe que no mundo inteiro trabalhou comigo. Não foi um trabalho pessoal. Agora, isso tudo, quando chega e a gente vê o que está se vivendo no Brasil de hoje, não só no Brasil, mas no mundo, é evidente, pensando nos jovens a quem você se endereça, com quem você se comunica o tempo todo, Isaac, nós estamos vivendo, evidentemente, tempos de obscurantismo. Mas os jovens devem saber o que você acaba de falar, que a rebeldia é necessária, e devem saber que não há mal que sempre dure. Nós vivemos aí no Brasil a ditadura, houve momentos em que muitos de nós pensávamos que realmente não teria solução, que o melhor era deixar a peteca cair, que o melhor era sair do país para não fazer a luta, e a ditadura acabou. O obscurantismo é um mal, e o obscurantismo, por mais que dure, por mais que pareça que seja sólido, acaba mais cedo do que se imagina. Não há mal que sempre dure. Sem dúvida nenhuma, professor Marco Antônio. Então, reitero meus agradecimentos e esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos que nos acompanharam e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá!